Neste vídeo vamos falar por que o Bitcoin está subindo, mas o ouro não. Então, mãos à obra. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Como vocês podem notar, minha voz está quase de volta ao normal, ainda não está 100%, mas estou melhorando. Mas vamos falar sobre o que aconteceu com o ouro nos últimos meses, até porque a performance do metal frustrou muitas pessoas, talvez por uma expectativa equivocada do papel do ouro numa alocação de portfólio, e eu quero endereçar esse ponto novamente, porque eu já falei sobre isso aqui no canal, vou colocar um vídeo antigo sobre esse tema, não tão antigo assim. E eu quero mostrar também a relação com o Bitcoin nesse desempenho do ouro nos últimos meses, que tem uma importância. E aí vou atualizar com alguns indicadores do Bitcoin e notícias importantes que aconteceram nos últimos dias. Mas falando primeiro de ouro, realmente quando a gente olha aqui a performance nos últimos meses, depois de bater a máxima lá de quase $2.100, vem caindo e andando de lado aí nos últimos meses e não consegue rompe $1.800 e aí volta quase 1.700 e está aí nessa banda entre 1.700 e 1.800 dólares e não consegue sair dessa zona de congestão. E para mim tem uma explicação bem clara para isso, que tem a ver com o custo de oportunidade ou o custo do carrego ou o que é a comparação com as taxas de juros reais. Ou seja, o ouro sendo um ativo que não rende nada, qual é o meu custo para carregar ele? Ou qual é a alternativa de um ativo de segurança que também tem algum rendimento, que no caso é o título de 10 anos do governo americano que paga também a inflação, o chamado TIPS, Treasury Inflation Protected Securities. Para mim essa é a melhor comparação e essa é a alternativa para carregar o ouro. O ativo de segurança seria o Treasury de 10 anos, o ouro, e quando o Treasury está pagando bastante e quando as taxas sobem, é nesse momento que o ouro acaba performando muito mal. E o contrário também é verdade. Quando as taxas reais caem, a cotação do ouro sobe. E eu vou voltar a esse gráfico e vou mostrar aí novamente, mas eu quero mostrar primeiro o ponto de que muita gente acha que apenas a taxa nominal que é importante, e claro que é importante olhar a taxa nominal, mas apenas ela não diz toda a história. Como a gente pode ver aqui, eu pilotei no gráfico em laranja, é o Treasury de 10 anos, que ano passado, ali a partir de março e abril, chegou em 0,50 o Treasury de 10 anos nominal, e até agosto ficou praticamente inalterado, caiu um pouquinho, mas não saiu muito daquela zona entre 0,52 e 0,49. Porém, o preço do ouro disparou naquele período. E a explicação está nas taxas de juros reais, que eu já vou mostrar logo mais. Mas por que eu trago esse ponto e reitero novamente? Porque esse foi um erro que eu mesmo cometi durante muitos anos e subestimei a importância das taxas reais de longo prazo quando a gente olha a cotação do ouro e quando a gente entende para onde pode ir a cotação no futuro. Muita gente acaba se prendendo apenas ao balanço do Fed, à impressão de dinheiro, que realmente foi brutal. Aqui o balanço do Fed, ativos totais, chegou a 8,5 trilhões de dólares. É impressionante esse nível de impressão de dinheiro. Da mesma forma, o agregado monetário M2, que também chegou ali em quase 20,8 trilhões de dólares. E a gente olha esses gráficos e pensa, pô, se está vendo tudo isso de injeção de liquidez no sistema, isso por si só deveria repercutir no preço do ouro. Como a gente vê aí as mercadorias e a inflação de preços que está subindo bastante, por que isso não acontece com o ouro? Porque o ouro é um ativo de proteção. E a melhor comparação, ou a melhor alternativa, pelo menos esse é o consenso no mercado financeiro, seria a taxa de juros americana de 10 anos, que é uma taxa longa, real. E o melhor proxy para isso, volto aqui ao gráfico, são as taxas que pagam a inflação, que é o TIPS americano. Deixa eu até botar em tela cheia. Esse é o Treasury Inflation Protected Security. Ó, o que nós temos aqui, então, que desde 2020 houve esse movimento onde aqui, ao contrário das taxas nominais que ficaram quase estáveis, a taxa real seguiu caindo, porque aumentou a expectativa de inflação
nos Estados Unidos, e com isso aumentou o preço do ouro e bateu ali o recorde histórico. Mas depois desse período, o que a gente vê é uma relativa lateralização das taxas reais. Claro, teve uma elevação ali mais forte em março desse ano, mas depois voltou a cair e o preço do ouro da mesma forma, segue o mesmo comportamento. Então o que a gente vê nesse momento é o ouro lateralizando. A taxa nominal americana deu uma aumentada nos últimos dias, chegou a bater quase 1,60%, mas as expectativas de inflação também aumentaram. Por isso que a taxa real acabou ficando relativamente estável e com isso o preço do ouro também não se movimentou muito. E aí pensando no futuro, esse é o ponto onde a inflação deve seguir mais elevada. Será que vai aumentar ainda mais nos próximos meses? Agora, por conta desse choque energético e as cadeias produtivas, o desarranjo nas cadeias produtivas globais, é possível que até aumente. Então, pelo lado da inflação, isso pode jogar a taxa de juro real mais para baixo ainda, o que seria bom para o ouro. O problema é que agora o mercado também começa a querer precificar mais essa inflação e jogar o Treasury de 10 anos para cima. O que eu tenho argumentado que, em algum momento, o Federal Reserve vai impedir que esse movimento ganhe força. Isso é, a taxa de juros de 10 anos nominal subir sem parar. Em algum momento ele vai jogar a toalha e vai dizer, não, daqui não passa, isso vai trazer problema para o sistema, então ou vamos voltar a comprar mais no mercado, ou vamos implementar aquela chamada controle de curva de juros, onde limita o rendimento do 10 anos em X, é 1%, é 1,5%, não importa, mas ele deve entrar em cena e não vai permitir com que os mercados reflitam a inflação de preços que está ocorrendo. E é nesse momento que o ouro pode performar bem. Será que vai ser no fim do ano, ano que vem? Acho que é mais, essa possibilidade para mim é mais para o ano que vem, não agora. Então, a minha expectativa com o ouro ainda é de lateralização. Para mim não é aquele ativo que vai brilhar no portfólio nesse ambiente, e tem muita incerteza no ar. E aí que me traz ao ponto de que, sim, se por um lado a gente precisa entender a trajetória das taxas reais, para entender para onde vai o preço do ouro, é claro também tem um outro componente que pode ser marginal, mas acho que tem relevância, que muitos investidores que tradicionalmente enxergaram no ouro aquele ativo de segurança, o porto seguro, começam a migrar, nem que seja marginalmente, para o Bitcoin também. É aquilo que eu digo que o Bitcoin é o ouro digital, é o ativo final, como eu falei naquela palestra, que eu coloco o link aqui em cima, onde, olhando as características do ouro, seus atributos e por que o mundo valoriza o ouro há milênios, o Bitcoin tem muitas dessas mesmas propriedades, sem incorporar muitas das fraquezas do ouro, das vulnerabilidades, que é a materialidade, custo de estocagem, custo de transporte, o risco de ter que, em algum momento, usar uma contraparte para custodiar, para armazenar o seu ouro, e que é realmente um ativo físico. Claro que o ouro tem a seu favor milênios de história e de confiança dos indivíduos, mas do ponto de vista tecnológico, o Bitcoin sim é superior, e é por isso que sim, para mim, ele é o ouro digital, e muitos investidores estão enxergando esse potencial, e nessas últimas semanas, que o mercado está um pouco de lado, até em queda, o Bitcoin realmente tem performado muito bem. Esse vídeo não é para ser apenas de preço, porque preço de... Você sabe, né? A gente faz um vídeo sobre o preço do Bitcoin, dos criptoativos, 2 horas depois já mudou bastante o cenário, então o meu objetivo não é ficar falando de preço do Bitcoin nesse momento. Mas claro que tem tido uma boa performance, e isso até acaba surpreendendo aqueles que são mais céticos ou até pessimistas com o Bitcoin, porque ainda não entenderam como funciona a tecnologia. Que para mim esse é o grande atributo dele, como ele é uma rede resiliente, imutável, está provando mais uma vez no tempo exatamente esses pontos. E eu vou voltar a essa questão no fim do vídeo. Mas antes eu quero agora colocar 2 pontos. Primeiro, um que é algo que sempre está no cenário, que, claro, para mim é um ponto de alerta, onde tá aqui, ó, o preço do Bitcoin chegou a $54.791. Até já que estamos falando de preço, ó, aqui temos no site da Bitso, o Bitcoin chegou a $55.500 quase, ultrapassou a média móvel de 200 dias, a de 50 dias também está lá em cima. Então, realmente, a performance nos últimos dias está bem relevante. Claro que para mim tem sempre um ponto de alerta, porque o Tether, que é aquela stablecoin,
já tem 68 bilhões de dólares emitido, ou seja, segue aumentando. E da mesma forma, deixa eu botar em tela cheia aqui, a USDC, que é a stablecoin emitida pela Circle e pela Coinbase, que também já chega ali a 32,4 bilhões de dólares. Ou seja, apenas com essas duas aqui nós temos 100 bilhões de dólares emitidos e tem mais outras. Então é um mercado relevante. E para mim o dólar Tether é sempre esse foco e é um ponto de vulnerabilidade para o mercado como um todo, pelos motivos que eu já falei, vou colocar novamente o link aqui em cima. Mas falando de stablecoins, a gente teve recentemente foi no dia 28 de setembro, o Comitê de Serviços Financeiros no Senado americano, onde o Powell e a Janet Yellen, secretário do Tesouro e o presidente do Fed, o Powell, estiveram lá fazendo testemunhos, respondendo perguntas, e o Powell respondeu uma pergunta bem interessante sobre se o Bitcoin será proibido, se eles pretendem proibir o Bitcoin. Então, deixa eu botar aqui a resposta dele, e aí depois volta para mim. Deixa eu botar aqui o vídeo no ponto certo. Agora sim, vamos lá. So, Mr. Chairman, as a matter of policy, is it your intention to ban or limit the use of cryptocurrencies like we're seeing in China? No, and I immediately realized I had misspoken there. I didn't mean to take the word cryptocurrency out of that sentence, and I would say it's fairly widely understood that central bank digital currencies could perform could make. But no intention to ban. Less. No intention to ban. No intention to ban them, but they're the stablecoins are like money market funds. They're like bank deposits, but they're to some extent outside the regulatory perimeter, and it's appropriate that they be regulated. Same activity, same regulation. Thank you. I yield back. Ou seja, aqui o Powell diz que eles não têm nenhuma intenção de banir criptomoedas, mas que sim, no caso de stablecoins, como elas funcionam como se fossem instituições financeiras, depositárias ou fundos de liquidez de curto prazo, os chamados money market funds, eles precisam adotar a regulação para esses players, e acho que isso vai vir à cena logo mais adiante. E claro que nesse momento isso pode ter um impacto no mercado, dependendo do que vier, especialmente se impactar negativamente stablecoins como a dólar Tether. Então, isso é apenas um ponto de interrogação que eu coloco no curto prazo para o Bitcoin. Mas claro que quando a gente entende o longo prazo, para mim o ponto mais importante de todos é a própria resiliência da rede, o quão saudável está a rede. E uma das métricas para isso é justamente a força computacional, que claro, muita gente diz que é um problema pelo consumo de energia, para mim não é problema algum, também já fiz vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima. Mas o que a gente viu nesses últimos meses, tivemos várias notícias bem negativas, inclusive a proibição de mineração na China, e dessa vez não era apenas rumor, boato, ela aconteceu, várias províncias expulsaram a mineração da China, e acabou acontecendo uma grande migração da força computacional para fora da China. E no curto prazo, isso teve um impacto enorme na rede, onde a força computacional investida caiu demais e caiu abruptamente. E naquele momento, muita gente dizia, olha, isso é o calcanhar de Aquiles da rede, agora ela vai entrar em colapso porque vai ficar muito lenta, o custo está muito alto, então não vai conseguir adiante, vai ser mais um fim, mais um obituário decretado para o Bitcoin. E a verdade é que isso não aconteceu, pelos motivos do mecanismo de ajuste de dificuldade do sistema, que é uma das questões mais engenhosas da criação do Nakamoto. E o que a gente vê, deixa eu colocar aqui na tela, primeiro eu vou botar aqui o hash rate, então, que de fato caiu bastante lá quando houve a proibição de mineração na China, vejam o tropeço que houve, e está recuperando. E como é que isso se traduz na dificuldade da mineração, que eu quero mostrar? Vou botar aqui, difficulty last. Então aqui a gente tem a dificuldade, veja que do pico até o vale nos últimos meses, é praticamente metade o que caiu a dificuldade de mineração. Esse foi o maior ajuste para baixo da dificuldade de mineração no Bitcoin. Mas como a rede se autorregula, ela é autossustentável e sempre se ajusta para reequilibrar a rentabilidade dos mineradores, cai a dificuldade de mineração, em algum momento se reencontra essa lucratividade da mineração e ela volta a seguir o seu curso normalmente, e agora tem subido. E claro, com o aumento de preço, é mais um combustível para atrair força computacional para a rede, e isso significa segurança e resiliência.
Essa, para mim, é a prova da ordem sem autoridade central. Isso que é a anarquia, e a anarquia, ela funciona. Isso não é caos, é ordem sem autoridade central. E é exatamente o que a rede simboliza, a rede do Bitcoin. E é o que a gente está vendo agora. Por isso, para mim, é tão fascinante falar do Bitcoin, porque a gente vê essa grande invenção funcionando na prática. E ela está funcionando assim, dessa maneira, sem autoridade central, sem nenhuma entidade coordenando e regulando as atividades de cada um dos voluntários, desde 2009, quando começou, quando o primeiro bloco foi minerado pelo Satoshi Nakamoto, no dia 13 de janeiro de 2009. Ou seja, a rede opera há quase 23 anos, vai ser ano que vem, quase 23 anos, sem nenhuma autoridade central e com um nível de confiabilidade que é absurdo. O nível de uptime da rede, que ela permanece no ar sem cair, é de mais de 99,98%. Isso não rivaliza nem com as principais empresas de tech, porque supera as empresas tech. O que a gente acabou de ver agora nessa semana com a interrupção do Facebook, WhatsApp, Instagram, isso não acontece com o Bitcoin. E numa rede totalmente descentralizada, se isso não é uma verdadeira façanha da humanidade, eu não sei o que seria. E para mim, sim, o Bitcoin é o ativo final, é o ouro digital, e é por isso que eu defendo tanto como uma alocação de investimento num portfólio diversificado. Essa é uma apenas das minhas defesas com relação ao Bitcoin. A outra tem a ver, claro, com liberdade monetária, que eu já explorei em outros vídeos, mas não era o foco desse aqui agora. Então eu acho que esse era o recado final que eu queria passar. Realmente impressiona que, apesar de todos os ventos soprando negativamente, mineração na China, que foi proibida, a China proibindo transações de alguma maneira de novo, a conversa de regulação nos Estados Unidos, enfim, realmente sempre tem mídia negativa com relação ao Bitcoin, não falta. E apesar disso, a rede segue trilhando seu caminho e ficando cada vez mais segura e se provando no tempo. Que esse é o grande triunfo do ouro quando se compara com o Bitcoin. É o tempo, é a confiança de milênios, que o Bitcoin ainda não tem, a recém nasceu, mas está chegando lá pouco a pouco. Esse é o caminho que ele vai trilhar. Fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. E só um comentário final para concluir o vídeo, que pode ser uma pergunta que alguns de vocês tenham, mas será que essa análise de taxa de juro real, custo de oportunidade ou custo de carrego não vale também para o Bitcoin, que é um ativo que não rende nada? E a verdade é que sim, vale, mas não nesse momento, porque o Bitcoin ainda é um ativo nascente, como eu disse, são 13 anos, eu falei, acho que antes foi 23 anos, 13 anos que está em operação. Isso significa que ele ainda está passando por um processo de monetização ou por um processo de descoberta de preço. E o ouro, não, o ouro já tem milênios, então isso é diferente. Mas, assumindo como premissa que o Bitcoin vai seguir crescendo em demanda, chegará um momento em que o seu preço também vai estabilizar, e é esse mesmo racional de taxa de juro real, custo do carrego, de oportunidade, também será aplicado para o Bitcoin. Mas não nesse momento. E é por isso que hoje, quando está vendo essa migração de portfólio, alguns investidores que entendem ouro como ativo de proteção, de segurança e potencial, estão reduzindo posições em ouro, marginalmente, uma pressão vendedora ou menos pressão compradora, e migrando para o Bitcoin nessa ótica. Por isso que, sim, hoje o Bitcoin está subindo e deve subir mais do que o ouro, e o ouro acaba refletindo muito mais essas condições macro de taxa de juro real. Então esse era o comentário final que eu não queria deixar passar, e agora sim volto no próximo vídeo, espero que tenham gostado. E, como sempre, eu recomendo a Bitso para quem quiser comprar, negociar criptoativos como o Bitcoin. O link também está na descrição do vídeo e os outros links que eu utilizei também vou colocar na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo.